Bom dia, gente. Mais uma aula do professor Marcelo e hoje nós vamos falar sobre multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Então vamos prestar atenção na teoria. Para multiplicar um número por 10, por 100 e por 1000, basta acrescentar ao número dado 1, 2 ou 3 zeros, respectivamente, à direita do algarismo das unidades. Então, vou repetir. Para multiplicar um número por 10, por 100 e por 1000, basta acrescentar ao número dado 1, 2 ou 3 zeros, respectivamente, à direita do algarismo das unidades. Então, veja o exemplo. Eu tenho aqui, 15 vezes 10. Então, vamos devagarinho. Para multiplicar um número por 10, 100 ou 1000, basta acrescentar ao número dado 1, 2 ou 3 zeros, respectivamente, à direita das unidades. Então, a primeira coisa, nós temos o número 15, o 5 é a unidade, o 1 é a dezena. Então, ele está dizendo aqui, acrescentar à direita do algarismo da unidade, ou seja, do lado direito do 5, eu vou acrescentar quantos zeros? Se eu estou multiplicando por 10, 10 tem quantos zeros? Tem 1. Então, do lado direito da unidade, eu acrescento 1. Então, foi o que eu fiz aqui, Eu repito o número, que é 15, está aqui repetido. E do lado direito da unidade, a unidade é quem? É 5. Eu acrescento quantos zeros? 1. Professor, por que eu só acrescento um zero? Porque eu estou multiplicando por 10 e 10 só tem um zero. Agora, veja esse mesmo número multiplicado por 100. Então, o que é que a gente faz? A gente já viu que a unidade é 5, eu vou ter que acrescentar o zero do lado do 5. Então, o que é que eu faço? Repito o número, que é 15, está repetido aqui. E do lado direito da unidade, que nesse nosso exemplo é 5, eu vou acrescentar quantos zeros? Eu vou acrescentar 2 zeros, ou ele aqui é acrescentado? 2 zeros acrescentados. Está vendo que eu não preciso fazer cálculo. Eu só preciso entender essa teoria que eu acabei de explicar a vocês. Vamos ver mais um exemplo. Agora eu estou multiplicando 15 por 1000. Mesmo raciocínio. Vou repetir o número dado, que é 15. E nós já sabemos que a unidade aqui do 15 é quem? É o 5. Então, do lado direito do 5, eu vou acrescentar quantos zeros? 1000 tem quantos zeros? Tem 3 zeros. Então, eu acrescento do lado da unidade 3 zeros. Só isso, gente. Não preciso fazer cálculo. Professor, isso vai acontecer com todo número? Não. Só vai acontecer quando eu multiplicar por 10, por 100, por 1000. Se eu multiplicar por qualquer outro número que não seja esses, eu vou ter que fazer uma multiplicação normal. Ok? Então, vamos a mais exemplos. 129 vezes 10. Então, presta atenção aqui, Aqui a unidade é o 9, o 2 é a dezena e o 1 é a centena. Então, eu vou acrescentar do lado da unidade. Minha unidade é 9. Então, o que é que eu faço? Repito o número, está aqui repetido, 129. E do lado direito da unidade, eu acrescento quantos zeros? 1. Por quê? Porque eu multipliquei por 10 e 10 só tem um zero. Então, 129 vezes 10 é igual a 1290. Aqui, 15 vezes 10. Não preciso fazer cálculo. Acrescenta um zero, dá o quê? 150. 15 vezes 100. Não preciso fazer cálculo. Acrescenta 2 zeros, vai ficar o quê? 1500. 15 vezes 1000. Não preciso fazer cálculo. Acrescenta 3 zeros, ficou o quê? 15.000. A mesma coisa aqui, 129 vezes 10. Eu não preciso fazer cálculo. Acrescento um zero, ficou o quê? 1290. Agora,
129 vezes 100. Repito o número dado, que é 129. E do lado direito da unidade, que no nosso caso aqui é 9, eu acrescento quantos zeros? 2. Tá aqui, ó. 2 zeros. E o resultado vai ser quanto? 1129 vezes 100 é igual a 12.900. Último exemplo. 129 vezes 1000. O que é que eu faço? Repito o número dado, que é 129. A gente já sabe que a unidade é 9. Do lado direito da unidade eu vou acrescentar quantos zeros? 1000 tem 3 zeros, eu acrescento 3 zeros. Então está aqui acrescentado. Então, 129 vezes 1000 é igual a 129.000. Ok? Então, a partir de hoje, gente, preste atenção no que foi explicado agora. Quando eu multiplicar por 10, por 100 e por 1000, eu simplesmente acrescento a quantidade de zeros respectivamente para encontrar o valor da multiplicação. Não preciso fazer cálculo, ok? Então vamos para... Hoje o assunto é só isso, gente. Vamos fazer logo uma atividade para fixar o assunto dado. Então preste atenção. Em uma caixa cabem 3 dezenas de bolinhas de tênis. Quantas bolinhas cabem em 22 caixas? Eu vou resolver essa atividade de duas maneiras diferentes, tá certo? Então a primeira maneira, qual é a primeira maneira? É multiplicar direto, é bem simples, ó. O que é que você vai raciocinar? Se em uma caixa cabe 3 dezenas é quanto? É 30. Você precisa entender isso aqui, ó. A questão tentou dificultar o seu entendimento. 3 dezenas é a mesma coisa que 3 vezes 10, que dá quanto? 30. Se fosse 2 dezenas, 20. Se fosse uma dezena, 10. Se fosse 5 dezenas, 50. E assim sucessivamente. Como ele está dizendo que em uma caixa cabem 3 dezenas, ou seja, cabem 30 bolinhas. Então, em uma caixa cabe 30 bolinhas. Quantas bolinhas cabem em 22 caixas? Então, ó, em 22 caixas cabem quantas bolinhas? É bem simples, gente, ó. Se em uma cabe 30, em 22 só eu multiplicar 22 vezes 30. Então, ó, bem simples, gente, ó. 22 caixas vezes 30. Por quê? Se em uma caixa cabe 30, em 22 caixas só eu multiplicar 22 vezes 30. E simples assim, ó. Então, ó, 2 vezes nada, nada. 2 vezes 3, 6. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 3, 6. Agora que eu já multipliquei com os dois números, eu vou somar. Então, isso aqui dá nada, 6 e 6. Ou seja, dentro de 22 caixas, eu vou colocar 660 bolinhas. Então, ó, a primeira maneira de resolver isso é simplesmente multiplicar. Eu acho a maneira mais fácil. Mas alguém pode querer pensar de uma maneira diferente. Então vamos lá. Vamos fazer de uma maneira diferente usando esse conhecimento que eu acabei de dizer a vocês. Então vamos lá. Se numa caixa cabe 3 dezenas, que é 30 bolinhas, vocês concordam comigo que 30 bolinhas é a mesma coisa que 10 bolinhas, mais 10 bolinhas, mais 10 bolinhas. Então, ó, se eu encontrar o valor de uma caixa com 10 bolinhas, 22 caixas, então, ó, se uma caixa tem 10 bolinhas, 22 caixas vão ter quantas bolinhas? Então, ó, se em uma caixa tem 10 bolinhas, só eu multiplicar 22 vezes 10, mas essa multiplicação a gente acabou de aprender que ela fica bem fácil. 22 vezes 10 é o que? Eu repito o número, que é 22, e acrescento quantos zeros? 1 zero. Então, ó,
22 caixas com 10 bolinhas, eu vou ter 220 bolinhas. Então eu coloco aqui, ó, 220 mais 220 mais 220. Então, ó, e agora eu faço o que? Isso é eu somar 220 mais 220 mais 220. 0, 2 mais 2, 4 mais 2, 6, 2 mais 2, 4 mais 2, 6, 660, 660, tá certo? Então essa é a segunda maneira de resolver. Lógico, a segunda maneira, ela é mais trabalhosa, você vai fazer mais cálculos, mas em compensação, os cálculos são mais simples. Na primeira você já faz direto multiplicando, aí fica a seu critério que você achar melhor de responder, ok? Então vamos ver uma segunda atividade. Então, ó, faça a multiplicação mentalmente. Então vamos lá, o que foi que a gente acabou de aprender? A gente repete o número e acrescenta a quantidade de zeros respectivamente. 10 tem quantos zeros? Só tem um, eu acrescento um zero aqui. Então 12 vezes 10 é igual a quanto? A 120. 23 vezes 100, o que é que eu faço? Eu repito o número, que é 23, e acrescento a quantidade de zeros do número multiplicado respectivamente. 100 tem quantos zeros? 2, eu acrescento 2 zeros. Então, ó, 23 vezes 100 é igual a 2.300. Agora, 62 vezes 1000, repito o número dado e acrescenta a quantidade de zeros respectivamente. 1000 tem 3 zeros, eu acrescento 3 zeros aqui. Então, 62 vezes 1000 é 62.000. Ok, gente? Então, a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Resolvam as atividades que eu vou passar no formulário do Google. E é tudo em cima do que foi explicado hoje. Façam e refaçam quantas vezes forem necessário para que você aprenda o assunto bem facinho. E das próximas vezes que você precisar multiplicar um número por 10, por 100, por 1000, você vai lembrar. Repete o número e acrescenta a quantidade de zeros respectivamente do número que você está multiplicando. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima aula.